Boa noite, tudo bem, gente? Terça-feira, são 9. Vou começar a conversar com vocês enquanto as pessoas chegam para a live. Hoje a gente vai conversar com a Denise Matar, curadora. Quem está acompanhando as minhas lives está percebendo que desde a primeira eu falo da live da Denise, que assim, para mim é um destaque em todas as lives que eu tenho assistido. Ela faz geralmente aos fins de semana pela Almeida Dale. E até falei que a Denise é a rainha da live. Assim, eu gosto muito das lives dela. Todo mundo conhece já o trabalho. A gente queria conversar um pouco mais para vocês conhecerem mais a fundo o que ela tem feito atualmente. E claro, arte contemporânea é um assunto que assim levanta muitas questões. Tivemos também outro recorde de perguntas. Espero conseguir responder todas. E vou falar um pouquinho da Denise. Daqui a pouco eu vou... São 9h01, daqui a pouquinho eu chamo a Denise para falar aqui com a gente. Eu conheci a Denise Matar na exposição do Ricardo Becker ano passado, em outubro, na galeria. Ela foi lá visitar a galeria, foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Claro que eu já acompanhava o trabalho dela há muitos anos. E depois tivemos novamente a oportunidade de nos encontrarmos na exposição da Paula Klein, que é uma artista que eu represento agora na galeria. E a Denise fez a curadoria da exposição Flúvios no Centro Cultural dos Correios, no Rio, em dezembro do ano passado. Então pudemos conversar um pouco mais. Essa exposição estava vindo agora para São Paulo em março, antes da pandemia. Abriria junto com a SP Arte. Então a gente estava com bastante contato, conversando, trocando ideias. Mas, claro, vamos trazer a exposição assim que as coisas se normalizarem. E vai ser um prazer ter a Denise assinando o texto crítico e participando de forma efetiva também da exposição da Paula. Vou chamar a Denise aqui e depois eu vou falar uma apresentação um pouquinho mais extensa sobre o trabalho da Denise para quem não conhece, e a gente começa com as perguntas, que tem um monte para a gente conversar. Deixa eu ver aqui. Chamando a Denise. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Se vocês tiverem algum problema, se o som não estiver bom, se tiver eco, o volume, enfim, vocês me avisem. Acho que a Denise está entrando. Temos. Sempre tem. Ah, sim, tudo bem? Eu já entrei, já estou te vendo aqui. Na verdade, O seu vídeo está pausando. para mim, a sua conexão está falhando um pouquinho. Oi? O seu vídeo está pausado. Eu não sei se é a minha conexão ou a sua. Para mim, está tudo bem aqui e eu estou sentindo que, para mim... Ah, é? Para mim, Eu aparece estou que aqui. é Está um sua. pouco... A sua imagem está um pouco embaçada, assim, mas... Vocês estão vendo, gente? O meu vídeo está pausado, o vídeo da Denise. Como é que vocês estão vendo a gente? Também estou vendo. Será que eu estou pausado? Ninguém respondeu. O vídeo da Olá, Denise gente. está Como é que vocês estão vendo travando. a gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Ó, para mim travou da Denise. Oi, Fábio. Fábio Faisal Não acabou de sei, entrar porque aqui. está tudo ok aqui. Você tá no 4G ou você está no Wi-Fi? O vídeo da Denise está travando. Denise, eu acho melhor você sair e entrar de novo. Vamos testar? Agora acho que melhorou. Acho que melhorou. Tô te vendo. Melhorou? Deixa eu baixar um pouquinho o volume para não Melhorou? fazer eco, porque eu consigo Então, ouvir meu áudio no seu então, áudio. bora. Mas agora o seu vídeo já está funcionando, já não está mais travando. Se Beleza. travar, gente, avisa a gente aqui, porque a gente não consegue ver. Às vezes eu acho que é o meu, Então, não dá para bora saber lá. direito. Vocês avisem a gente. Outra coisa,
Tem esse aviãozinho aqui, vocês estão vendo? Essa setinha? Podem mandar para todo mundo, se A vocês gente fica quiserem, que meio assista também a perdido. live. O coraçãozinho a gente adora, né, Denise? Pode mandar bastante, que a gente fica feliz. Deixa eu falar um pouquinho do seu trabalho, Denise. A Denise foi curadora do Museu da Casa Brasileira de São Paulo de 85 a 87, Museu de Arte Moderna de São Paulo de 87 a 89, Museu de Arte Moderna do Rio de 90 a 97, e desde então ela trabalha como curadora independente, fez mostras importantíssimas, retrospectivas, de artistas como Di Cavalcante, Ismael Neri, Anita Malfatti, Kreisber, Raimundo Colares, Aldo Bonadei, Volpe, Portinari e outros. Para os artistas contemporâneos, o currículo da Denise também é bem vasto. Ela fez algumas individuais como Emanuel Nassar, Maria Tomazelli, Debrando de Castro, e coletivas com nomes que envolviam também Adriana Varejão, Cildo Meirelles, Vicky Muniz, Nazaré Pacheco, Tunga e outros. Denise, e aí você fez a exposição da Paula Klim ano passado, em dezembro, foi quando a gente teve mais contato, que foi no Centro Cultural dos Correios. Conta um pouquinho para foi Exatamente. para cá, para São Paulo, E que ainda vai estávamos acontecer, né, preparando, quando né, tudo a voltar, nossa e que seria exposição para junto com a cá, SP né? Arte. A gente ia abrir para fazer realmente uma exposição grande da Paula, individual na galeria, e a SP Arte, que ia ser um escândalo, né? Mas ainda vai acontecer. Ah, tchim, Denise. Muito obrigada por Vai. aceitar o Antes de convite. Estou mais muito nada, feliz. tchim-tchim. Obrigada. Ó, Delícia. eu estou Maravilha. sem vinhozinho aqui em casa, então eu fiz um aperol, tá? Bom, então, a exposição da Paula Klim, a Paula Klim foi uma surpresa para mim, porque eu não conhecia o trabalho dela. Quem me apresentou foi um amigo comum, o Heitor Reis. Ele me levou para ver o trabalho, eu fiquei muito encantada. É um trabalho muito poderoso, muito interessante. Aí eu fiz toda uma pesquisa sobre o trabalho da Paula. Aí fiz uma conexão entre, porque ela trabalhava como fotógrafa, então ela trabalhou muito tempo como fotógrafa de moda, e aí eu fui estabelecendo umas certas conexões, que aí ela deu até risada, que ela disse, puxa, eu nunca tinha nem pensado nessas conexões, mas quem está fora enxerga melhor, né? E aí ela parou com esse trabalho de fotografia e aí então resolveu fazer um período de silêncio, e nesse período meio de introspecção ela descobriu a tinta nanquim, mas começou a usar o nanquim de uma forma totalmente inusitada. Então, ela trabalha com amplas superfícies que ela lava, molha, e depois ela vai jogando cuidadosamente o nanquim, e depois vai lavando. Aquilo é meio coreográfica também a montagem, mas o resultado é muito impactante. São obras muito bonitas, que têm, assim, embora elas sejam preto e branca, elas têm uns laivos de cor, você enxerga uma segunda camada. Eu vejo como um trabalho muito imersivo, muito metafísico. Por isso que eu conecto muito mais do que um expressionismo abstrato, eu conecto muito mais com assim, com um trabalho de chineses. Por exemplo, o Gao Jingyang, que é um artista super famoso Vai. atualmente. A exposição estava Então, é um linda trabalho muito nos bom Correios, que né? a Estava gente vai ver impactante. ainda aqui na Eu sua acho que galeria. tudo funcionou muito bem para a obra da Paula lá. E a gente faria, então, uma pocket exposição, porque a galeria é muito maior, com algumas obras mais selecionadas, que contassem um pouco da É, trajetória, mas não poderia fazer muita coisa por causa do tamanho. Mas teria arte também, né? Que ainda vai ter. E a gente vai fazer justamente essa conexão entre as duas exposições. é, É né? verdade. Bom, enfim, tivemos todos que mudar nossos planos, né? Mas vamos embora. Enfim, é uma exposição maravilhosa da Paula, que a gente vai ver ainda, que foi assim, é incrível porque foi um sucesso de público, inclusive, porque apesar de ser um trabalho muito sofisticado, a reação do público comum,
porque no Centro Cultural dos Correios no Rio tem um público muito simples, né? Que visita, e Foi o público recorde de adorou. público também. Na Então, abertura eu teve acho assim muito que nada. vai ser muito bom a gente ver essa mostra. Foi, É verdade. foi assim, uma coisa muito E eu acho que além também das aproximou nossas muito, né, Denise? expectativas, né? A O performance. trabalho tem muita força. E eu acho assim que Denise, eu estou com várias perguntas aqui. A gente bateu um recorde de é verdade. perguntas. E eu quero começar com umas perguntas um pouco mais polêmicas, para a gente já começar causando. Vamos? Eu tenho um artista na galeria, o Bruno Passos. Eu fiz uma live já com ele que foi muito Bora legal. lá. Ele fez uma lista de perguntas aqui para você. E eu vou começar com se você fosse fazer uma crítica à classe dos curadores, qual seria? Olha, a crítica que eu faria para a classe dos curadores é o seguinte: eu acho que hoje se perdeu muito a questão do afeto. Eu acho que hoje a gente tem uma crítica, uma curadoria de arte, uma crítica de arte que é muito preocupada com o rigor, que é muito preocupada com o cerebralismo, que é muito preocupada com uma Acho que travou de conexão novo. internacional, com uma conversa quase muito hermética entre curadores, né? Então eu acho que essa questão afetiva se perdeu muito. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Por exemplo, se você pegar um texto de um crítico como Roberto Pontual, que era um crítico, foi um crítico importantíssimo, os textos do Pontual, assim como os do Frederico de Moraes, são textos calorosos, são textos apaixonados, são textos que sabe, você sente o artista vivo. E eu acho assim que o excesso de cerebralismo de hoje Concordo com você. afasta muito. Falta Eu esse não afeto e essa conjugo isso paixão muito com a também. arte. E você conseguir Essa mostrar que isso seria no a minha texto, crítica. eu acho que nunca, não sei, posso estar errada, mas eu vejo o mercado, eu vejo o mundo Exatamente. da arte muito careta e muito assim, não querendo ousar, não querendo expor os sentimentos, não querendo realmente mostrar esse lado mais afetivo, porque meio que bate com o intelectual e não deveria ser assim, não é? Pois é, você sabe que eu estava fazendo, a gente foi todo mundo interrompido, uma exposição maravilhosa para a Fundação Iberê Camargo, que é uma exposição que se chama Iberê Camargo, o Fio de Ariadne. E essa exposição a gente estava trazendo tapeçarias e cerâmicas que ele fez, mas tem uma trama afetiva, o Fio de Ariadne são todas as mulheres que participaram da vida do Iberê. E, na verdade, essa exposição ela vai acontecer ao mesmo tempo que a Bienal do Mercosul. Então, a Andréa Junta ela teve uma ousadia, que foi a que fez a curadoria, uma das curadoras das mulheres radicais na Pina, que é uma curadora interessantíssima, e ela estava fazendo uma Bienal sobre o feminino, Uhum. e ela coloca no título da exposição o afeto. E aí a gente teve uma conversa sobre isso, sobre isso que está se perdendo, é o que você estava Exato. falando. Parece que Eu afeto acho que está é tão. impossível de combinar com rigor, mas não é verdade. Não é verdade. Achei excelente. Eu Então, estou vendo um monte de essa gente seria a minha comentando aqui. crítica. Adorei a resposta, é isso mesmo. Falta afeto, falta paixão, falta essa emoção. A gente está falando de arte, né? Não precisa também ter tanto rigor, não precisa intelectualizar tanto assim. A gente pode falar um pouco de sentimento também, que não vai ficar mais fraco, né? Eu acho que as pessoas pensam muito. Também Oi. não acho. Também não acho isso.
Eu tô vendo a sua imagem um pouquinho Oi, embaçada. Ela falhou um chegou a melhorar e pouquinho aqui. agora Eu não piorou um sei se é a pouco. sua Mas eu tô te conexão ou a ouvindo minha. A bem. minha? Agora deu uma Sim, travadinha. eu inclusive. Eu não sei se de repente melhorou um pouco, mas a sua imagem ainda tá um pouco Esse embaçada, lugar assim, aqui pixelada, melhorou? sabe? Mas tudo bem. Eu tô Bom, te ouvindo bem. estranhíssimo, Tô porque te ouvindo bem. Eu vou fazer a segunda aqui é o pergunta melhor que lugar da conversa um pouco casa. com a primeira. É, você acha que teve um aumento da importância do curador no cenário artístico? Se você acha que houve esse aumento, ao que você acredita isso? Olha, eu acho que o que aconteceu no circuito de arte foi que a gente teve uma especialização. Essa especialização, que aliás não é só da arte, a gente teve uma especialização em tudo no mundo, né? Em todas as áreas. Mas essa especialização no circuito de arte acabou trazendo novas figuras, né? Como os museólogos, como os transportes especializados, a gente veio com uma cadeia de coisas. Então, realmente, esse trabalho do curador sempre existiu, era o que o Bardi fazia no Museu de Arte de São Paulo, era o que o Walter Zanini fazia no Museu de Arte Contemporânea da USP, né? Mas só que aí a gente teve essa especialização e aí a gente acabou tendo essa preponderância, ou pelo menos aparece mais o trabalho do curador, que é um trabalho que, entretanto, sempre existiu. Então, eu sinto que também existe na minha, eu sempre digo o seguinte, que eu não gosto de ser chamada de crítica de arte, porque eu não me considero uma crítica, mas uma cúmplice dos artistas. E eu acho que esse papel de cumplicidade com o artista é que tem que ser resgatado e que eu acho que tem que aumentar. Eu sinto que a gente meio que vai, não é um problema da quantidade ou da importância da curadoria, porque foi uma coisa que aconteceu pela especialização. Agora você tem uma pessoa que realmente coordena e tudo. Uhum. Mas eu acho que se Denise, você perdeu falou um pouco sobre o que a uma gente falou coisa que também anteriormente, que é o afeto e a perguntaram aqui, paixão. que então eu vou trazer essa pergunta para agora, para a gente fazer um link. Em geral, os curadores são considerados figuras não muito acessíveis aos artistas. O interesse do curador é maior em seu próprio trabalho ou no trabalho do artista? Você começou a falar um pouquinho sobre isso agora, mas acho interessante a gente aprofundar também. Eu acho que tem, assim, o trabalho de um curador é um trabalho de uma certa forma autoral. E por ser um trabalho de uma certa forma autoral, ele está sujeito ao autor, né? Então, assim como a gente tem música, literatura, tudo, você tem música mais sofisticada, né? Mais simples, né? Você tem a mesma coisa em curadoria. Então, você tem. Eu acho, sim, que existem curadores muito inacessíveis, que são inacessíveis, inclusive, até para outros curadores também, né? Isso é uma coisa que acontece. Mas eu acho que a gente também tem pessoas que são muito acessíveis, a gente tem um mix de pessoas, né? Eu acho que existe uma busca da internacionalização que acaba criando muitas barreiras, muitos problemas. É quase como se você, para você estar num nível internacional, você tivesse que ter um pouco de uma certa asepsia, um certo afastamento, né? E eu acho que essa pandemia ela vai fazer um pandemônio nas relações todas que a gente tinha no circuito de arte, porque é uma coisa que, inclusive, conversei com a Andréa Junta. No sábado, eu vou ter uma conversa no site, no Instagram da Fundação Iberê com a Andréa Junta. Ela é uma mulher interessantíssima.
E ela, então, estava dizendo o quanto que toda essa pandemia que a gente está passando está resgatando o afeto, né? Está resgatando esse lado que estava muito obscurecido. Então, por exemplo, a gente está tendo todo um movimento internacional dos museus que viram que agora eles vão ter que voltar a trabalhar com as suas próprias coleções, porque por muito tempo a gente não vai ter mais grandes exposições, a gente não vai poder abrir para grandes exposições, para ter aquelas filas enormes na porta, também não vai ter dinheiro para fazer essas grandes exposições, mas a gente estava, de uma certa forma, num sistema um pouco perverso, né? Porque a gente estava num sistema em que o museu tinha que fazer uma exposição, tinha que ter fila na porta, tinha que não sei o quê. Então, todas as coleções, a política de aquisições, todo o lado do museu, que no fim é o lado que acolhe o artista, esse tinha ficado de lado. Então, acho que a gente vai ter um retorno para isso. Eu acho que, de uma certa forma, a gente vai ter uma Eu acho que sim, humanização Denise. maior Eu do acho que circuito vai de ser arte. uma Pelo menos eu espero que desaceleração isso também, né? aconteça. Porque acervos tão importantes que precisam ser mostrados e acaba sendo criada essa necessidade de atrair o maior público, que talvez não seja nem o que o museu realmente quer, porque eles precisam mostrar também o acervo. De repente é um momento de desacelerar e focar no que realmente importa para o museu, porque o público agora não vai mais existir, essa, como você está falando, essa fila na porta. Você fazer, por exemplo, uma feira de arte que coloque 9.000 pessoas no dia de abertura, 10.000 pessoas no ambiente fechado, e os museus a mesma coisa. Então, eu acho que vai ser uma forma, de repente, de focar em mostrar acervo, mostrar uma história, sem muito a preocupação da audiência, do público, né? Eu acho. Exatamente. É, e talvez os museus possam voltar a ter uma política de aquisições, né, para completar seus acervos, para criar novas possibilidades. Então, acho que pode ser que surja um momento melhor, talvez, para os artistas, no sentido de se voltar a integrar assim, a comunidade artística e não estar preocupado se tem 1.000 pessoas, 2.000, 4.000, 5.000, para passar aquele bando Exatamente. de Meio gente que fazer rápido na frente dos uma quadros, menos que uma não, experiência de sabe, é uma coisa entretenimento e complicada. mais, de repente, pessoas realmente focadas em olhar aquela coleção, focadas em olhar o museu e menos entretenimento, que é eu acho que é uma linha que também, por exemplo, a Arte Rio está adotando, está mudando também totalmente o quadro, como vai ser a feira de arte, menos um show ou um evento de fim de semana e mais realmente colecionadores, pessoas interessadas no mercado. Eu acho que tudo isso vai mudar e eu vejo, pelo menos nesse setor, eu vejo algumas mudanças muito positivas, né? Uhum. Acho que vai ter uma verticalização que é interessante, né? De você ir para um aprofundamento. Né? Eu sou uma pessoa, eu sou incorrigivelmente otimista, entendeu? Então, eu creio que realmente Também acho, a gente Denise, eu vai ter uma concordo com você. mudança e que ela vai acabar sendo Falando um melhor. pouquinho sobre esse momento atual, a pandemia, e como a gente precisa mudar um pouco como mostrar a arte, a gente recebeu várias perguntas nesse sentido. Então, uma das perguntas, o Tom Salles, que é artista, ele questionou quais são as soluções encontradas na curadoria para atrair as novas gerações. Isso não é muito sobre a pandemia, mas tem uma outra pergunta sobre esse assunto. Eu acho interessante não só novas gerações, mas como também fazer uma curadoria relevante para atrair o público nesse momento, que as pessoas não estão saindo de casa. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o virtual. Como você fazer exposições num novo formato, completamente novo para as galerias e para o público também. Olha, é assim, a gente não sabe ninguém muito bem o que vai acontecer, estamos todos ainda aqui tentando achar um caminho.
Com relação a exposições virtuais, é uma coisa que eu sempre pensei. Por exemplo, eu fiz uma exposição há muitos anos atrás no Itaú Cultural que se chamava O Preço da Sedução. Então, a exposição O Preço da Sedução, o subtítulo era Do Espartilho ao Silicone. Então, a ideia dessa mostra era a gente mostrar como os artistas foram vendo a mulher ao longo do tempo e como a mulher sempre pagou um preço muito grande pela sedução. E aí eu trabalhei com os acervos brasileiros, com coleções, com peças importantes e tal. Mas quando eu estava fazendo a exposição, eu pensava, caramba, se eu pudesse pegar aquela peça do Louvre, se eu pudesse pegar aquela peça que está no museu tal, entendeu? Isso aqui ficava lindo. Então, agora é a hora em que seria possível fazer uma curadoria de uma exposição com tudo que você quisesse ter, porque você não vai precisar pagar seguro, nem transporte, nem negociar um empréstimo, nem fazer todo esse aparato. Esse é o lado bom, né? O lado ruim é que absolutamente nada substitui você ver uma obra de arte e você está com ela na sua frente. Quando você está fazendo uma curadoria, o momento mais emocionante que tem é quando chegam todas as obras e você vê todas as obras juntas. Naquele momento em que você vê todas as obras que você pensou, mas que elas estão juntas, novos diálogos se estabelecem, novas relações. Coisas que você leu perdem importância e você Vai ser um descobre desafio, coisas né? novas, Trazer esse entendeu? impacto Então, online, por isso enquanto. a gente não vai ter, por Até a enquanto. gente conseguir realmente É, reabrir as galerias, reabrir os centros culturais e mostrar é. arte, você trazer esse impacto, eu acho também que abre um mundo de possibilidades, porque no online você tem ferramentas que também fazem você imergir numa exposição, você interagir, você entrar, você clicar um botão e ouvir a voz do curador, ouvir a voz do artista. Eu acho que te traz uma oportunidade, por outro lado, também infinita, porque você, claro, nada substitui ver ao vivo uma exposição. Por outro lado, muitas pessoas que não têm contato com o É, curador, com o artista, e que é. podem ouvir a voz e ter um aprofundamento daquela obra. Você pode incluir milhões de coisas, de informações, de vozes, de música, né? Eu fiz uma exposição na Unifor, e nessa exposição que eu fiz na Unifor, uma exposição enorme chamada Da Terra Brasília, Aldeia Global, que pegava assim, uma história, porque a coleção da Fundação Edson Queiroz é um absurdo, né? Mas, enfim, eu estou contando essa história porque quando eu fiz essa exposição, para o treinamento dos mediadores, eu escolhi uma música para cada período da exposição, tá? Porque eu achei que eles teriam ouvirem uma música daquele período ou que tivesse a ver com aquilo, seria muito interessante para acrescentar informação. E aí a gente acabou desenvolvendo um programa lá e a gente fez uma playlist com essas músicas todas e eu fiz uma visita guiada com as músicas. Então foi lá um rapaz com o alto-falantezinho lá, o MP4 lá do lado, e aí eu contava a história toda daquele período, daquela obra, e ele ligava a música. Gente, Uhum. isso foi. As pessoas, no fim, tinha gente chorando. Foi uma coisa emocionante. Então, acho que isso a gente pode ter no virtual. Então, a gente pode abrir várias janelas. Uhum. Não é à toa que a gente tem esse nome Windows, né? A gente pode abrir várias janelas de enriquecimento, né? Denise, Acho que eu estou pode ouvindo ser muita gente falar interessante que o seu vídeo também. está com delay. Eu estou meio nervosa porque você está falando tanta coisa interessante. Será que não é o caso de você sair e entrar de novo? Vamos ver se melhora? Porque tem muita gente. De repente você. Quando você Deixa eu ter. voltar, melhora. Espera aí.
Não sei se ela... Ah, você foi para outro lugar. Tá. Isso, aí você volta, pra gente ver se melhora. Tá. Gente, a Denise, é só porque assim, ela tá falando tanta coisa legal, eu tô vendo tanto comentário que tá com delay, que o vídeo dela tá embaçado, mas a gente chama a Denise de novo aqui. Eu tenho um monte de perguntas, eu tô adorando a live. Eu acho que se for o caso, de repente ela volta, a gente faz uma outra, porque tem bastante gente falando que a fala dela também tá engolindo um pouco. Deixa eu ver se eu convido aqui. Acho que de repente, tomara que melhore. Vamos ver. Eu acho que melhorou. Sim, Melhorou? eu acho que sim. Sua imagem tá melhor já. Vamos lá, ver. Agora melhorou, né, gente? Tava embaçado, as pessoas falaram. Estão pedindo parte 2 também, Denise. Mas acho que agora tá bom. Tá ótimo. Sobre isso que a gente está conversando, sobre colecionismo também nessa nova era. Você acha, Giovanna Nucci, que é uma fotógrafa da galeria, perguntou, você acha que vai haver uma tendência para colecionar obras engajadas na pandemia, engajadas nessa era que a gente está vivendo? Não faço a menor ideia. Olha, eu acho que quando essa pandemia acabar, a gente vai precisar sorrir e sonhar, sabe? Então, eu creio que talvez, em vez da gente estar preocupado em destrinchar um pouco mais isso, eu creio que a gente vai tentar sonhar um pouco, porque está muito difícil, está todo mundo se esforçando muito para conseguir ficar bem, não ficar deprimido. Eu acho que a gente vai merecer um pouquinho de descansar um pouco e sonhar um pouco. Acho eu. Eu também acho, Denise. Eu estou vendo muito essa aflição dos artistas de produzir muita coisa agora e que eu acho natural, né? Porque os artistas precisam produzir até como forma de comunicação, de se expressar. Claro, lógico. Então, é uma forma deles, quase uma necessidade. E, claro, eles vivenciam tudo que a gente está vivenciando também com muita sensibilidade. Então, é natural que haja uma criação até desenfreada nesse sentido. E sobre o confinamento, e sobre eles se sentirem completamente de mãos atadas e sem poder expor o trabalho. Então, eu acho que é uma válvula de escape. Mas eu tenho a impressão de que muita coisa vai ser descartada. Eu tenho falado isso aqui nas lives. Eu tenho a impressão que eles próprios vão fazer uma curadoria do trabalho deles e vão descartar muita coisa que não vá comunicar com o momento que a gente vai viver próximo. Ou que a gente talvez queira, de certa forma, não sei, fechar esse livro e abrir um outro, né? É uma tendência que a gente tem, né? Você vê que quando acabaram as guerras, as pessoas queriam ir para um outro mundo, né? A gente está vivendo uma guerra, só que o nosso inimigo é invisível, mas a gente está numa guerra, a Terceira Guerra Mundial, como já tinha sido previsto, acabou sendo contra um vírus, né? Mas estamos nela, né? Eu acho que pode existir um pouco dessa arte escape, né? Um pouco da gente se inebriar novamente de arte bela e que dê esperança e que, de repente, apague, não apague, porque é impossível apagar esse período da Claro. história, mas que, pelo menos, anestesie um pouco esse período. Não sei, eu tenho essa... Eu acho que a gente vai ter que conviver, né, com esse vírus muito tempo, né? Ele não vai se acabar totalmente, e acho que o mundo vai mudar bastante. E acho que a gente não sabe exatamente como é que vai mudar. Nenhum de nós sabe nesse momento. Essa é a verdade. Eu também acho. Eu concordo com uma outra pergunta que a gente perguntou foi justamente sobre o papel do crítico de arte, o papel do curador. Você já falou um pouco. Você não quer ser vista como crítica de arte. Então, isso a gente já conversou. A gente recebeu várias perguntas sobre a pandemia. Eu acho que você já respondeu também. Eu tenho essa mesma impressão. Eu acho que muita coisa vai ser descartada. Sim, a gente vai ter alguns registros desse período, registros históricos,
arte também tem esse papel de registrar, né, o que a gente está Claro. passando. Mas eu imagino que vai se abrir uma nova era para a arte e que vai trazer esperança e até um pouco uma digestão do que a gente passou e o que a gente pode fazer para mudar. Então, também concordo com você. Olha, eu sempre digo o seguinte, que depois da peste negra veio a renascença. Uhum. Então, como eu sou uma pessoa, como já disse anteriormente, otimista, eu acho que teremos uma renascença. Vai demorar um pouco, não é assim, né? Vai Uhum. demorar um pouco, mas eu creio que sim. Tinha uma formulação sobre a crítica de arte que eu acho interessante, que é assim, a gente hoje perdeu um pouco assim as diferenças entre a curadoria e a crítica de arte, né? A gente, na verdade, com essa especialização toda que eu falei que aconteceu, a gente acabou hoje tendo três figuras que são separadas, mas não são, né? Então, você tem uma separação do crítico de arte, você tem a separação do historiador de arte e você tem a separação do curador de arte. Eu acho muita separação para o meu gosto, porque eu acho assim que, na verdade, quando você está fazendo uma exposição, que você está fazendo uma curadoria, você está escrevendo textos sobre os artistas. Então, se você está fazendo textos sobre os artistas, você está exercendo, com certeza, um tipo de crítica, né? Se você está fazendo uma seleção, você está olhando, está trabalhando, fazendo um período histórico, você está vendo todo um período histórico que você está tratando, mesmo que seja contemporâneo, né? Uhum. Então, na verdade, para mim, me incomoda um pouco toda essa Então, segmentação, sabe? Acho muita você segmentação o demais. mesmo papel, você exerce esses três papéis, né? Num trabalho profundo. E você é o tipo Uhum. de curadora que se aprofunda no que você faz. Então, você faz um crítico, você vai ler tudo sobre aquele artista, um texto crítico, você vai ler tudo sobre aquele artista, você vai associar com. Eu vi pela curadoria que você fez para Paula Klein, você vai associar com o trabalho de outros artistas, você leu tudo sobre a arte chinesa do Nanquim para fazer a curadoria da exposição da Paula, para escrever o seu texto. Então, eu acho que essa divisão de historiador, crítico e curador depende muito do tipo de trabalho que você está falando. Com certeza, quer dizer, depende muito de como é que você está, como você trabalha. Eu gosto de pesquisar profundamente, saber profundamente sobre os artistas, né? Faz Eu acho parte. que você incorpora os três papéis muito bem. Você faz realmente uma pesquisa detalhada e não faz nada muito superficial. Então, você tem esse papel mesmo de se aprofundar em cada trabalho para conseguir sair o melhor. Como é E, difícil ter que é, uma. e estabelecer relações com os artistas, porque isso é uma coisa muito boa. Quando você trabalha junto, você faz uma curadoria de arte contemporânea, eu sempre digo que a parte boa da arte contemporânea é quando você faz sabe, uma dobradinha com o artista. Então, e às vezes você consegue é tão lindo quando você consegue trazer uma coisa nova para o artista. Isso já me aconteceu muitas, sabe? Muitas vezes eu vou contar um caso para vocês, que é um caso assim lindo. Eu fiz isso tem muitos anos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando eu era curadora do museu. Eu fiz uma exposição chamada Transparências. E para essa exposição chamada Transparência, eu resolvi usar o espaço do museu, aquele segundo espaço do museu que não tem coluna, e eu resolvi que usar ele sem nenhum painel separando, que todos os trabalhos iam ficar juntos dentro dessa ideia da transparência. E uma das artistas era a Iole de Freitas. E a Iole, nessa época, trabalhava já com as telas de metal, mas ela sempre trabalhava com a parede. E aí ela falou para mim, ai, Denise, mas não dá para botar uma paredinha? Eu falei, não, e olha, eu não quero parede, vamos fazer sem parede. Eu falei, olha, peguei a Iole e levei ela
na Legep, que é um lugar que vende pedras grandes. Falei, você pode prender as suas telas de metal com pedras, tal. E a Iole fez um trabalho maravilhoso, né? E ela sempre fala, até hoje ela fala que eu libertei ela da parede. Olha, Entendeu? Então, olha que coisa maravilhosa que aconteceu, entendeu? O fato de eu chegar com uma proposta nova para ela acabou abrindo uma outra possibilidade. Então, isso que é a dobradinha. Às vezes o artista chega para você e te propõe um uso de uma cor, de uma outra coisa que você não tinha pensado. É lindo quando você é consegue lindo fazer isso. E isso faz parte, estão falando aqui sobre o afeto com que você trabalha, e é tão Uhum. interessante porque foi uma forma da Iori se entregar também, confiar no seu trabalho, Uhum. você se entrega, tirar completamente o suporte que ela está acostumada e entregar para você essa nova forma de expor o trabalho. E quanto mais você se aproxima, eu na galeria busco muito me aproximar dos artistas também. A maioria dos meus artistas são de uma nova geração, são artistas que eu tô lançando agora, e muito jovens, ainda no começo da carreira, mas eu tenho artistas muito importantes já com uma trajetória já consagrada, o Ricardo Becker, por exemplo, e É foi meu muito amigo do Rio. ter uma visão nova sobre o trabalho do Ricardo e também com uma proximidade, talvez novas formas de expor o trabalho dele. E eu É, acho que sempre esse fresh air, esse fresh look que as pessoas têm do trabalho, isso é muito positivo para o artista. com Então, certeza. essa relação da curadoria, da curadora com o artista, se ela for feita de uma forma próxima e realmente autêntica e genuína, ela rende frutos assim Eu acho inimagináveis. para os dois. É maravilhoso para os dois, entendeu? Exatamente. Eu adorei a exposição do Ricardo Becker porque eu vi um trabalho dele que eu não conhecia. A parte do trabalho dele, digamos que ele trabalha mais propondo enigmas para a gente, meio desafios, trabalhando com signos matemáticos, as lupas. Era um trabalho que eu já conheci, que eu acho muito interessante. Mas quando ele expôs na galeria, ele trouxe um trabalho novo com os espelhos, que eu gostei muito. Achei super interessante porque ele, para mim, né, ele acrescentou a todo o trabalho que ele já tinha, ele acrescentou um mistério, porque Uhum. ele trabalha com talco, né, aquele material que Tá, ele usa, vidro e espelho. talco, vidro, espelho. Então cria muitas camadas, né, de visão e realmente você tem essa sensação misteriosa. Para mim foi super interessante, era um trabalho dele que eu não conhecia. Não, Então é. essa exposição com o Ricardo foi muito interessante porque a gente fez uma pequena retrospectiva do trabalho dele, Uhum. que ele até brincou comigo, Bianca, eu estou vivo ainda, estou produzindo, tenho muita coisa para fazer. Então foi assim, um pupurri, uma retrospectiva de fases, para pontuar um pouco cada fase do Ricardo. É. E essa dos espelhos, que é a fase mais recente, a fase mais nova, é muito interessante nas conversas que eu tive com ele. Por isso que eu acho tão legal essa relação próxima com o artista que você está Uhum. falando. Eu pude extrair informações que foram essenciais para a exposição. Histórias sobre as obras, processo criativo. Os espelhos, por exemplo, ele fala muito sobre a generosidade que ele teve de colocar sempre o espectador na obra. Porque a obra Ah, quando você vê de frente, você participa. você Então, está lá, né? Você está exatamente, dentro da obra. você está dentro da obra o tempo todo. Então, é uma obra que sem o espectador, sem a nossa presença em frente ao espelho, ela não existe. Então, Uhum. assim, são histórias que a gente vê, que a gente associa. Então, a gente fez, a iluminação foi incrível, a gente fez tudo de uma forma que fosse realmente elevar a potência da exposição. E eu acho que isso é Uhum. essencial, você achar esse sparkle no artista, né? Você conseguir se Ah, comunicar com ele e, de repente, ver uma informação que só numa conversa mais próxima ou realmente no aprofundamento você consegue extrair dele e elevar, então, incrivelmente a exposição. Não é? Você concorda? O seu vídeo parou aqui, mas você já voltou.
E O meu agora, vídeo parou Denise, de novo? Que parou, mas você estranho. voltou já. Você já voltou. Então, É, hoje está atacada essa conexão tá, aqui. tá, hoje tá, hoje tá. Denise, como que está sendo agora para você? Você também ia fazer uma exposição da Tarsila, não ia? Na Fama, agora? Não, não, essa exposição da Tarsila ia acontecer, uma exposição maravilhosa, mas a curadoria era da Araci Amaral, Ah, tá. que é a expert em Tarsila. E foi uma coisa linda, porque há muitos anos atrás, a Araci, faz anos que ela estuda a Tarsila. Quando ela publicou o primeiro livro sobre a Tarsila, ela entrou em contato com esse colecionador que tinha esse álbum da Uhum, Tarsila dos desenhos, mas ele não quis emprestar e ele não quis nem que tivesse no trabalho da Araci. E aí, agora, passados muitos anos, esse colecionador se desfez desse álbum, desses desenhos, e a gente então. E aí depois o Marcos Amaro completou com outras coisas, né? E aí então você vai ter essa exposição anotações, estudos e anotações, que é muito interessante, porque é sabe, o desenho é outra coisa que eu amo, né? Porque é quando o artista tem a liberdade absoluta, né? Eu gosto muito, eu sou papeleira, eu gosto de desenho também. uhum. Eu tô louca para ver também. É lindo, E vai ser para lindo. mim o seu vídeo está vendo bem a Denise, gente? Teve uma pessoa que falou que está vendo bem, falou que parou. Para mim está parando, mas eu consigo te ouvir e às vezes você está travada. Mas eu acho que está tudo certo. Tem umas perguntas, por exemplo, agora está travando para mim. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Voltou. Tem várias perguntas aqui nas caixinhas, e tem várias aqui ainda. A gente tem mais 10 minutinhos para conversar. Tá. Mas, olha, eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante, que é o seguinte: que conselho você daria para a curadora Denise de 10 anos atrás? Adorei essa. Olha, é assim. Eu assisti uma vez um filme que chama A Dona da História, que na verdade era um espetáculo de teatro que era com a Marieta Severo e a Andréa Beltrão, e depois elas transformaram, acho que é do João Galvão, não me lembro o autor, mas é um espetáculo que fez muito sucesso. E depois virou um filme. E aí, na história, você tem a personagem na idade atual da história, e ela acaba tendo um duplo que é ela mesma mais jovem. Então, ela começa a conversar com essa pessoa mais jovem. E a primeira coisa que ela fala para a pessoa mais jovem é assim: faz ginástica, minha filha, faz ginástica. Aí, assim, olha, eu estou proibida de falar ginástica. Meu filho falou para mim que ginástica é coisa de velho, que eu tenho que falar. Aí eu falei para ele: o que, que eu faço? Porque eu faço ginástica há muito tempo. Mas Ele eu falou: também não, faço mãe, você tem ginástica. que falar que você estava no treino, tá? Então, não é o caso meu da ginástica. Mas o que eu diria para mim de 10 anos atrás é: estuda informática, aprende um pouco todas essas tecnologias. Se liga, porque você vai precisar dela. Ainda mais agora, né, Denise? Pois é, quem Que a gente diria, né? precisa se comunicar e fazer. Eu vou fazer uma exposição, a primeira exposição virtual da galeria, Aqui, ó. na semana que vem. É o trabalho do Marcelo Greco. E imagina, você, justamente o que a gente estava conversando agora, você trazer essa emoção, esse impacto de uma exposição para o online é um desafio muito grande. Por mais que a gente tenha ferramentas, como você utilizou na sua exposição, uma música, para trazer para o momento, para de repente fazer um contexto, por mais que tenha ferramentas de imersão na obra, vídeos e falas,
falta o toque, não o toque, o olhar, falta a proximidade. Então, é um desafio enorme. E hoje em dia, eu também, Denise, eu devo confessar que eu sofro com a informação. Todo dia estou aprendendo uma coisa nova. A própria live. A gente está aprendendo na marra, né? A gente Na está aprendendo marra. na marra, né? Exatamente, a própria live tem um monte de pegadinha, a gente de repente se vê em situações, caramba, estou aqui ao vivo, o que eu faço? Você clica um botão, dá tudo errado. E também muito da audiência, do público, como atingir essa audiência através de uma rede social, isso é uma loucura, né? Como que você saber o horário de fazer uma postagem, que vídeo vai fazer mais sucesso? São tantas questões que eu tento muito, assim, pelo menos nas redes sociais da galeria, eu tento muito fazer pela parte intuitiva. E muito o que você falou no começo, do afeto. Não importa muito quantos likes vai ter, quantas pessoas vão acessar aquilo. Importa a linguagem da galeria. Importa as pessoas entenderem que existe um cuidado muito grande com os artistas, um cuidado com o que eu estou mostrando, uma vontade de que essa obra seja entendida por quem está olhando, muito mais do que entrar nessa tecnologia. E eu fico perdida. Eu tenho muitos artistas jovenzinhos, né, que lidam super bem dominam tudo. E eu fico perdida, Denise. Eu fico assim que nem uma louca. Olha, por falar nisso, se você não sabe, você fica sabendo que mudou o sistema do Instagram agora. Quando você desligar aqui, você não vai mais poder botar para o Stories. Pois é, agora vem para o feed direto. Mas você, vou te dar a dica, porque eu perdi um vídeo por causa disso. Você, quando eu disser para você compartilhar no IGTV ou IGTV, cada um fala de um jeito, você tem que dar um nome. Ele pede para dar um nome, é obrigatório. E o feed demora. Às vezes você fala, não gravou, mas ele demora. Quando eu fiz a da Tarsila, eu passei para compartilhei às 11 horas e entrou no feed às 4 horas da tarde. Nossa! Então não fica apavorada, porque vai dar tudo certo. Eu vou ficar meio apavorada, Denise. Eu vou ficar meio ansiosa, porque o Marcelo Greco faz uma live todo domingo. E nesse domingo passado, ele compartilhou só no feed, não teve opção do Stories, né? Não tem mais, não tem mais. Mas todas as lives que eu tenho feito, que vão para o Stories, agora vão para o feed, não sei como vai ser, elas ficam salvas no YouTube também. Eu criei um canal no YouTube, Denise. É o jeito, é o jeito. E agora é podcast, eu fico perdida, mas a gente precisa, né, se enquadrar. Então, assim... Precisa tomar conta do horário quando está chegando no final, senão a gente perde tudo. Não, eu estou de olho aqui. Tem 5 minutinhos para gente. E aí, essa live vai para o YouTube. Então, as pessoas que não estiverem assistindo a gente agora conseguem acessar depois no YouTube. Eu vou te passar o link para você também compartilhar. E a gente está aqui quebrando a cabeça, mas o mais importante, Denise, acho que o que você falou. Eu acho que é não perder o afeto. Não perder. Eu vejo isso, eu tenho falado muito das suas lives, desde que eu comecei a fazer as minhas, que eu te chamo de rainha da live, porque eu vejo assim, você conversando de uma forma tão próxima com a gente. Você está falando de artistas importantíssimos do modernismo, você está falando sobre pessoas tão marcantes na história, mas você não tem esse tom de distanciamento. Você está muito próxima e muito Elas são vibrante. muito próximas para mim, eu sou encantada com eles, eu adoro artista, adoro arte. Né? Isso é maravilhoso. E eu vejo em você, eu vejo essa energia, eu vejo que você realmente, autenticamente, você gosta do que você faz. E isso é muito nítido para quem está te ouvindo, Denise. Então, assim, eu fico percebendo pela exposição que você fez da Paula, por exemplo, a curadoria, que foi tão minuciosa, que foi tão pesquisada, tão profunda, o quanto você está contribuindo para a arte brasileira. Não só para a arte moderna, mas para a arte contemporânea. O quanto, com toda essa experiência que você tem, você consegue contribuir para os dias de hoje. E o que mais destaca, claro, tem todo o seu trabalho, que já é consagrado, mas o que mais me toca é esse brilho no olhar que você tem. É essa paixão que você tem para falar, esse entusiasmo de realmente... Entusiasmo, acho que é a palavra. Que você realmente se encanta com esse mundo ainda. E a gente precisa de pessoas como você no mercado. É isso que eu acho mais importante. Olha, vou falar uma coisa da exposição do Marcelo Greco, que eu vi as fotografias.
Eu acho assim, ele tem um trabalho que ele faz uma coisa que meio junta com a ficção, é uma coisa real, mas é ficcional. Mas tem uma foto na série, que é uma foto de um cachorro que está embaixo da mesa, assim, que para mim ele conseguiu fazer uma transcendência ali. Para mim, ele conseguiu fazer uma transcendência. Sabe quando você pega o Platão e ele fala do mundo das ideias? Ali naquela foto a gente tem a ideia de cachorro, entendeu? Então pode dizer para ele que para mim ele me trouxe a ideia platônica, né? A ideia do Platão, a ideia de um cachorro. Tá tudo ali, é linda essa foto. Ai, Muito maravilhoso, boa. Denise. Adorei, adorei. O Marcelo tem essa narrativa mesmo, que ele mistura um pouco da vida dele, do dia a dia dele, e traça uma história por trás, mas é tudo verdade, né? Isso que é mais interessante. É a mulher dele, o filho dele, é o que ele vive, são as viagens para a França, mas traz uma profundidade quase ficcional. É muito interessante o trabalho dele. Denise, a gente precisa encerrar. Eu É, adorei conversar tem. com você. Muito obrigada. Acho que Maior deveria ter prazer. parte 2, tem um monte de gente pedindo. Se vocês gostaram, compartilhem. Eu não sei como vai ser agora, porque não é mais pelos stories, mas a gente Mas você adorou. consegue salvar pelo YouTube, vai dar tudo certo. Isso, aí a gente compartilha. Eu adorei, Denise. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço o gostoso conversar convite. com Tá? você. Um beijo. Tchau para todo Beijo. mundo. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite.